Sejam bem-vindos a mais um episódio de Plano A. Eu sou a Beatriz Lascura, eu sou atriz. E eu criei esse podcast para ser uma comunidade artística que eu não tive quando comecei a minha carreira. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um fenômeno que eu percebi na faculdade. Porque eu percebia que muita gente sempre fala para mim que ser ator é muito difícil, que é uma coisa muito difícil. E eu sempre fiquei pensando por que as pessoas veem essa profissão como algo tão impossível. E depois de uma conversa que eu tive com a minha mãe, uma reflexão, eu percebi que é porque as pessoas normais que não estão fazendo essa carreira acham que o ator é o cara que já é extremamente famoso, que tá na Globo, tá na Netflix. Esse é o ator. Mas o que as pessoas não entendem é que não existe só esse tipo de ator. Existem atores de teatro, pessoas que não são famosas, pessoas que fazem comerciais, existem vários tipos de atores. Então, foi aí que eu percebi que essa comparação que eu mesma fazia com mim mesma era sempre com uma pessoa que era extremamente famosa já, que tinha muito dinheiro, que fazia muitos trabalhos. E isso não tem nada a ver. Porque eu não tenho que me comparar com essa pessoa, sendo que eu estou começando agora. Recentemente, eu li uma frase no TikTok. E eu acho que ela vai fazer muito sentido para muitas pessoas daqui. E talvez vocês vão se identificar também. A frase é: não passe a vida se convencendo de que o amor ou a alegria estão reservados para a versão idealizada de você, que só existe no futuro. Essa frase meio que colocou tudo que eu pensava sobre a minha vida em uma coisa. Porque eu percebia que eu sempre ficava me comparando com a minha versão idealizada do futuro. A versão minha que vai ser bem-sucedida, que vai ser atriz, que vai fazer vários filmes. E não com a versão que eu já estava agora. E isso me paralisava muito. Porque eu me sentia muito distante daquela pessoa que eu queria ser. E eu acho que quando a gente sempre está idealizando aquele futuro, que a gente vai estar mais feliz quando a gente for assim, assado, isso complica muito, porque a gente acaba ficando paralisado e a gente acaba ficando mais ansioso. E depois que eu tive essa conversa com a minha mãe, eu fiquei pensando, assim, é muito engraçado que o ator sempre se compara com o cara que é o mais bem-sucedido. Sendo que no mundo corporativo, por exemplo, CLT, a pessoa que está começando normalmente não se compara com o CEO da companhia. A pessoa quer ser estagiário e ir crescendo daí. E a mesma coisa com o ator. A gente tem essa mania de querer se comparar com um cara que já é extremamente bem-sucedido. Mas eu convido vocês a pararem de fazer isso e ficar no presente, no agora. Pensando no que vocês podem fazer no momento. Eu, por muito tempo, tinha várias ideias na minha cabeça de que eu tinha que ser de uma certa forma para chegar à minha versão idealizada. Isso sempre me paralisava, porque eu não era aquilo ainda. Então, quando eu ia fazer testes, ia fazer algumas coisas relacionadas com a atuação, eu percebia que eu não era aquela versão idealizada ainda. E isso me paralisava muito. Eu ficava com aquilo na cabeça, eu ainda não sou boa o suficiente para isso. Eu tinha isso muito na minha cabeça, que eu ainda não era boa o suficiente. E isso não ajuda a gente. Não ajuda. Saiba que você é bom o suficiente para começar agora. Começa com os recursos que você tem agora. Eu acho que isso também acaba paralisando muitas pessoas, os recursos que você tem. Mas eu quero falar para vocês que sempre tem opções, especialmente no mundo de atuação. Porque o ator, ele não precisa ir fazer faculdade, não tem um caminho linear que a gente tem que seguir. Tem tantas coisas que a gente pode fazer um curso de TV e cinema, curso de teatro, ir para um evento, a gente pode conhecer uma pessoa, a gente pode simplesmente mandar e-mail pra gente, a gente mesmo pode tirar nossas fotos, a gente mesmo pode fazer nossos vídeos. Tem tanta coisa que a gente pode fazer a gente mesmo sem ter esses recursos que as pessoas veem, que é super importante ter, mas não necessariamente é uma coisa simples que a gente pode fazer mesmo em casa. E isso é uma coisa que eu falo muito sobre no TikTok. Porque eu acho que tem muita gente que se paralisa com isso. De que eles não têm dinheiro para pagar fotos com fotógrafo, então eles não tiram fotos. Nunca fazem fotos. Ou eles nunca fizeram um filme, então eles não têm um demo reel, então eles nunca façam um demo reel. Gente, quando eu comecei, eu literalmente tirei fotos com o meu telefone. Meus vídeos eram todos vídeos que eu tinha feito em casa com o meu telefone também. E o que eu fiz, uma outra coisa que eu fazia muitos curtas universitários. Tipo, depois da faculdade,
ou até mesmo na faculdade, eu começava a fazer alguns curtas de faculdades em Nova York. Eles não me pagavam nada, eu não pagava nada pra ninguém. A gente fazia e eles me davam o material no final do dia. Então eu pegava os clipes, editava e criava meu próprio demo reel. Eu acho que no Brasil também tem muito isso de querer pagar alguém pra fazer um demo reel ou querer pagar alguém pra fazer suas fotos. E você não precisa fazer isso. Você pode realmente começar com o que você está agora. E não fique se comparando com a sua versão idealizada. Sim, se você quer estar lá todos os dias, faça uma pequena ação para chegar lá. Mas não deixe isso paralisar você. Eu acho que isso é uma das piores coisas que a gente pode fazer. Uma história para vocês rapidinho aqui da minha própria faculdade e minha experiência com isso. Quando eu entrei na faculdade, o meu ego era gigante. E eu achava que eu já era uma atriz muito boa. Eu, nem sabia o que eu ia aprender lá, o que eu poderia aprender. E eu já estava assim, eu já me achava super importante, digamos. E quando eu entrei na faculdade, eu percebi que tem pessoas muito talentosas também. E eu comecei a ter uma certa dificuldades com isso, porque eu comecei a me comparar muito com as pessoas ao meu redor. E isso meio que me paralisou um pouco, porque foi como um choque de realidade. E o que eu fiz? Em vez de deixar isso me paralisar, perceber que, nossa, eu não sou tudo isso que eu pensava, eu continuei. E eu continuei com as minhas aulas, eu me esforçava até que mais muitas pessoas das minhas aulas. E eu fui continuando. E eu acho que o o ator tem que fazer também é ter muita disciplina, continuar fazendo as coisas que a gente tá fazendo dia a dia. E você vai chegar lá a algum ponto. No próximo episódio, eu vou falar pra vocês sobre o poder de não desistir. Mas é um tópico que eu gosto muito, porque eu acho que no final do dia é isso que importa. Se você decide continuar ou não. Gente, outra coisa, eu não acho que eu falei aqui isso aqui ainda, mas eu morei fora do país por muitos anos, tá? Então, se eu falei alguma coisa em português errado, não é minha culpa. Eu estou tentando melhorar. Eu não estou tentando me paralisar, porque minha versão idealizada já fala português muito, muito bem. E eu estou aqui fazendo, mesmo assim, sem ser perfeita, eu estou aqui fazendo esse podcast pra vocês. Então eu espero que eu dê algumas coisas pra vocês pensarem hoje. Não se comparem com a sua versão idealizada, você vai chegar lá. Também são as ações que você pode fazer hoje. E continua que tudo vai dar certo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, não esqueçam de comentar, dar like aqui no vídeo que você está assistindo no YouTube. Eu estou muito ansiosa para ver os comentários de vocês, ver se vocês se identificam com as coisas que eu tô falando. Porque eu acho, e eu já vi, que muita gente nesse meio artístico se identifica. E por isso eu quis fazer esse podcast, para ver quem mais aí se identifica. Então, muito obrigada por assistir e eu vejo vocês nos próximos episódios.